Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marcela Pionório e estou passando aqui no SOS Receita Pública para compartilhar algumas soluções com vocês que fazem parte de municípios que são técnicos e que nesse exato momento dessa pandemia nós podemos auxiliarmos uns aos outros. Porque o SOS Receita Pública ele foi criado? Vejam só. Meu pai, ele sofreu alguns acidentes vasculares cerebrais, né? Denominado como AVC. E aí, o que é que acontece quando a pessoa física, ela passa mal, precisa de um atendimento médico? Ela é socorrida no pronto-socorro. E aí, como eu trabalho com municípios, né, fazendo uma analogia, conforme até os doutrinadores, né, muitos doutrinadores dizem que a administração pública é como se fosse um corpo e que determinados órgãos eles equiparam como se fosse a órgãos do nosso próprio corpo. Então, eu comecei a pensar e a refletir, já viajei por diversos municípios do nosso país, e comecei a observar a necessidade de ter alguém para socorrer os municípios. E para onde os municípios que estão em caos administrativo, para onde eles devem ser direcionados, como eles podem ser socorridos. Então, foi idealizado o SOS Receita Pública através de uma inspiração divina, né? Porque isso veio realmente de Deus, essa inspiração, e foi criado para compartilhar com vocês. E nesse exato momento, né? Nós estamos precisando muito desse socorro. Então, fui controladora interna de um município, sou pregoeira, fui presidente da comissão de licitação, então eu tenho uma visão da gestão administrativa municipal de uma forma. Vamos lá, algumas coisas precisam ser ditas antes de adentrar no tema que eu quero tratar com vocês. Vejam só, como eu fui técnica e sou nessa área, né, nos municípios, o que é que acontece? Eu tenho uma visão, tá? Mas nós temos diversas visões e posicionamentos, principalmente da nossa Procuradoria Municipal, dos contadores, dos controladores, dos que estão lá a todo momento em contato com os munícipes, dos ordenadores de despesas, tá? E cada município tem uma estrutura administrativa diferente. Então, o que eu vou falar aqui para vocês serve para um geral, tá? E qual é a nossa realidade? Porque eu sou aqui do Nordeste, qual é a nossa realidade daqui? Nós temos acesso à tecnologia, porém os nossos municípios não são 100% acessíveis à tecnologia. Então, eu vou falar direcionado para esse público. Nós temos municípios em nosso país bem mais desenvolvidos e isso é ótimo, isso é excelente. Mas diante desse caos, nós podemos observar o seguinte, que mesmo o mais desenvolvido socialmente e economicamente mundial, como a China, como os Estados Unidos, estão passando por dificuldades também financeiras. Então, por que isso está acontecendo? Porque são entidades que cuidam de pessoas. E para que essas entidades funcionem, elas dependem das pessoas, dependem da sua, vamos dizer assim, vida saudável com essas pessoas, tá? Então, nós vamos tratar aqui de alguns temas. Alguns municípios já estão passando por esse período dessa pandemia, já foram identificados alguns casos de infecção pelo corona. E agora há pouco eu estava fazendo algumas coisas aqui pensando que o município também foi afetado pelo corona e como que nós vamos tratar isso, tá? Então, tanto a pessoa que já foi infectada como o município infectado pelo coronavírus, o que é que ele deve fazer? Então, eu vou compartilhar algumas recomendações para vocês. Vejam só, nós temos que sermos razoáveis, proporcionais, termos muito equilíbrio antes de tomar algumas iniciativas. Por quê? Porque cada município tem a sua população. Então, nós temos municípios que têm 6, 7 mil habitantes, nós temos município com 1 milhão de habitantes. E isso é um fato em nosso país. Então, nós temos que agirmos como proporcional a cada município. O município que foi infectado vai agir de uma forma. Foram feitos alguns planos de contingências, foram elaborados, e aí eu creio que o pessoal se atentou, né, à LDO, à LOA, a tudo que estava previsto nesses instrumentos, né, do orçamento público municipal, porque é importante a gente estar observando lá o que é que estava previsto em nosso orçamento, porque tem previsões sim para essas situações.
se o município não colocou a quantidade de dotação orçamentária, de recursos orçamentários, a previsão, tá, gente? É necessária para enfrentar esse período, é bom revisar, né? Sentar com os vereadores, com o legislativo do município para equilibrar, porque as responsabilidades, elas são compartilhadas. Nós temos responsabilidades do executivo, temos, mas também nós temos responsabilidades dos vereadores. Por quê? Porque eles são os fiscais da lei. E depois desse período passar, quem é que vai analisar toda a atitude, toda a ação que foi tomada nesse exato momento? Os órgãos fiscalizadores. E nós sabemos que os tribunais de contas e os órgãos fiscalizadores, eles são compostos por pessoas que cada um tem o seu posicionamento e o seu entendimento. Então, o que eu posso entender, eles podem não entender. Agora, se nós tivermos como base os princípios gerais de direito, os princípios gerais da administração pública e os princípios que estão ligados ao orçamento e aos contratos públicos, será muito mais fácil deles entenderem por que determinadas ações foram tomadas. Nós temos aí, né, diversos setores que são impactados na administração pública municipal com esse coronavírus. É como se ele fosse contaminando um pouquinho cada órgão. E a depender da atitude que o gestor venha a ter, o que é que pode acontecer? Ele pode sobreviver e sair saudável, o município, dessa crise, tá? Ou ele pode entrar em um colapso como as pessoas e necessitar ir para uma UTI que, pasmem, e até uma ironia do destino aqui que eu faço esse paralelo, né? Quem irá socorrer? Quem será a UTI? Quem irá socorrer o município nesse exato momento? Então, vamos ser prudentes e agir com razoabilidade, né? Com raciocínio lógico, com muita cautela diante dessas decisões que nós temos que tomar. Hoje, pela manhã, eu recebi uma ligação e me falaram o seguinte: Marcela, vejam só, meu município está necessitando de cesta básica. O que é que você nos orienta? E a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: no seu município já existe algum caso de coronavírus? E aí o pessoal respondeu, não. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, nós temos dois caminhos, tá? Para o município que já foi infectado pelo corona e para um município que ainda não foi. Por quê? Quem foi já deve adotar aquelas medidas previstas nos decretos municipais, né? E eu faço uma observação aqui para os ordenadores de despesa, para os secretários de finanças, procuradoria, controladoria e pessoal do setor de licitações e contrato. Vejam só. Durante esse ano, nós fizemos a previsão, o orçamento, elaboramos no ano passado, mandamos para o Legislativo e foi aprovado a lei orçamentária desse ano, tá? Conforme eu falei com vocês, deveria estar lá previsto, né, para as situações de emergência e calamidade pública, dotações específicas que devem ser utilizadas nesse exato momento, tá? E nós sabemos que a saúde, ela necessita de insumos e materiais para, né, serem utilizados durante esse ano. Então, já existem processos licitatórios que foram formalizados e estão vigentes. Então, eles têm saldos, eles têm quantitativos suficientes e eles têm dotação orçamentária para serem executados. Vai faltar o que aí, gente? O recurso. Mas o recurso a gente deixa à parte e depois trata disso. Então, nós já temos contratos que atendem aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da ampla concorrência, né, que a lei prevê. Então, nós já temos isso legalizado. O que é que nós devemos fazer com esses contratos já existentes? Observar os quantitativos e utilizá-los. Aí, o que acontece? Marcela, meu quantitativo não dá, não é suficiente. Lá na Lei 8.066, eu posso aditivar 25%. Tá? Então, você utiliza esses 25% se for viável economicamente, porque você vai observar o quê? Os princípios gerais do direito. Então, observou que é economicamente viável aditivar, aditiva e consome ele, tá? Porque durante sua prestação de contas ou qualquer prestação de contas que você venha fazer posteriormente a esse período, você está respaldado legalmente, você publicou nos diários oficiais, está ok. Marcela, meu quantitativo não é suficiente, eu não tive como... estava em fase de processo licitatório, vejam só, consultem os bancos de preços, tá? Tenham referências. Apesar desse período, nós temos como administrar essa situação. Por exemplo, o pessoal da comissão de licitação, nesse exato momento, está trabalhando muito, porque eu já trabalhei nesse setor e eu sei que ele não para, que ele tem uma rotina diária. Por quê?
Porque as necessidades nossas dos seres humanos, elas são diárias. Então, a todo momento tem algo que precisa ser feito, algo que precisa ser comprado. Se não estava previsto, né? Aí nós temos que adequar, fazer o termo de referência certinho, colocar os deveres, as obrigações e, gente, cumprir o princípio da formalidade dos atos públicos. Primordialmente isso. Então, o que é que o setor, nesse exato momento, ele pode fazer? Ele pode tanto aditivar esse contrato, como fazer um novo contrato, mas observem o termo de referência. Peguem o banco de preço para vocês. Existem, vamos dizer, sites, deixa eu falar assim para vocês, sites que fornecem esse banco de preços para você estar de forma gratuita. Então, pesquisem, tenham referências para justificar as contratações de vocês. E aí, com esse banco de preço, você faz a contratação que for viável. Agora, observando o seguinte, dispensa de licitação é apenas para quem está devidamente, urgentemente, nos casos de emergência necessitando. Fora esses casos, tem que ser observados os princípios gerais de direito e a legalidade de todos os atos. Então, vamos agir com prudência, sem excessos, né? Observar se já houve casos, se não. No município que ainda não houve casos, gente, dá para planejar, entrar em contato com o fornecedor, ver se é viável ele fazer a redução dos valores, tá? Fazer uma análise de todos os contratos que já estão vigentes, como material de limpeza, materiais médicos hospitalares, né? Materiais que são fornecidos, por exemplo, como o abastecimento da frota de veículo, porque o LACEN, ele demanda que você leve as amostras, então tem um distanciamento. E ainda eu faço uma seguinte recomendação para os municípios que não foram afetados pelo coronavírus ainda. Escolham um local, pode ser um PSF ou uma unidade básica de saúde. Escolham uma unidade básica e transfiram o atendimento exclusivo do corona para essa unidade. Se sua unidade for pequena ou existem municípios que eles não são, como é que eu posso dizer assim, não tem essa infraestrutura toda, o que é que vocês podem fazer? Ou podem pegar uma creche, eu acho que a creche vai ser muito pequena, né? Mas tem creches que são grandes. Algum prédio público e isole ele. Coloque especificadamente para atender essas pessoas que são portadoras do vírus. Por quê? Gente, vamos ter bom senso. Algumas administrações públicas municipais suspenderam 100%, como é o caso do município que eu resido, tá? O atendimento às cirurgias diante dessa pandemia. Só que nós já estamos passando há uma semana pela pandemia e nós estamos observando o seguinte, que foram baixos em alguns municípios os índices de pessoas infectadas porque as pessoas estão em casa. Ótimo. O que é que a administração pode fazer? Agora, eu sei que as secretarias municipais de saúde estão numa fase de vacinação, tá? E em um plano de contingência que eu elaborei, eu fiz a seguinte observação. Alguns profissionais, né, por exemplo, os professores, eles precisaram ficar em casa nesse exato momento para preservar a integridade física deles e das crianças e adolescentes que estudam no município. Então, se esses profissionais ficaram em casa, nós temos uma demanda maior, que é o atendimento à população. Nesses casos, vejam só, se vocês tiverem orçamento, previsão orçamentária, se for proporcional e razoável, vocês podem fazer a contratação de pessoal para o atendimento dos demais que necessitam de atendimento na área da saúde, tá? Quem é que eu posso dizer nesse exato momento que precisa de um atendimento, de uma emergência, de uma urgência? São as pessoas portadoras já de doenças, por exemplo, os hipertensos, que nesse momento são afetados com esse excesso de informação, e outras pessoas, as pessoas portadoras de câncer, as pessoas que fazem a utilização do TFD e que não são consideradas graves, mas precisam de um atendimento. Então, essas pessoas, elas precisam de um atendimento contínuo. Então, a contratação de médico, se for possível, de enfermeiro, de técnico para fazer essa assistência. Então, aí é possível. Marcela, como é que eu vou fazer essa contratação? Já houve alguns casos em municípios. Vejam só, façam uma seleção, né? Tenham critérios, estabeleçam critérios. Apesar de ser uma situação que caracteriza o excepcional interesse público, que nesse caso a lei é coberta, tá? Mas tenham critérios. Por exemplo,
o que aconteceu em um município. Se o cargo é para enfermeiro, você tem que contratar enfermeiro, tá? Se o cargo de direção é de um enfermeiro, é de enfermeira. Se o cargo é de enfermeiro e você coloca um odontólogo nele, não precisa nem eu te dizer que existe um desvio de finalidade aí extremo, né? E incompatibilidade, porque as pessoas, em alguns municípios, elas cometem excessos. Então, vamos ter zelo, vamos nos direcionarmos pelo caminho da legalidade dos atos, tá, gente? Sem excesso, com muito pé no chão. Porque nós sabemos que nós que trabalhamos na área pública, que fazemos o planejamento, nós sabemos que nós dependemos sim dos repasses públicos, que esses repasses, se eles não forem feitos, quem será impactado será quem? Os munícipes e tanto o município, porque nós precisamos do trabalho técnico na ativa para poder dar suporte. Então, se a redução dos salários, como nós estamos vendo aí, for efetiva, vai haver uma sobrecarga das pessoas. Hoje o nosso salário mínimo, nós sabemos que ele não supre as nossas necessidades, então nós temos que trabalhar aí dobrado, triplicado, com 1 ou 2 ou 3 empregos aí para suprir as nossas necessidades, principalmente quem tem família. Então é hora de colocar o pé no chão, de sermos razoáveis, proporcionais, analisar o que é que está acontecendo em nosso município, nos prevenirmos sim. Medidas preventivas, elas sempre são bem-vindas, mas analisar tudo conforme a situação que está acontecendo no seu município, porque o nosso orçamento, ele é elaborado de acordo com a situação do nosso município. Então, esse estado de calamidade, de emergência, de qual, vamos dizer assim, nomenclatura seja denominado, também tem que ser de acordo e proporcional com a nossa população, com as nossas medidas. Se você tem uma população de 25 mil habitantes, você vai tomar medidas de acordo com os seus 25 mil habitantes. E não uma medida conforme uma pessoa que tem 1 milhão de habitantes, 2 milhões, 3 milhões, tá? Fica essa minha dica. Mais tarde, depois, assim, em outros momentos, eu venho passando aqui para falar com vocês. De antemão, já adianto que alguns amigos nossos vão compartilhar também algumas informações aqui, tá? Porque minha área, ela é limitada ao controle interno, a finanças e ao setor de licitações e contratos. Nós temos colegas que são da área jurídica que entendem de diversas outras formas e de diversos outros setores, porque aí nós temos quem? A assistência social, nós temos a infraestrutura, a agricultura, saneamento básico, que é muito importante. Então, nós vamos contar com a colaboração deles, tá? Se você gostou, comenta aí embaixo, compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá? Que isso é muito importante nesse momento. Vamos compartilhar medidas e soluções que sejam boas, viáveis, proporcionais e legais, tá bom, gente? Com todos. É isso e até mais.